Você me ofende falando que nosso projeto é parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. O Prona era um partido cheio de tranqueira. A doutora Vani era uma desgraça. Quando o Enéas ganhou para deputado federal, ele levou 5 ou 6 deputados federais com ele do Prona. Eles eram horríveis. Viraram políticos do Centrão, foram todos do partido do Valdemar. Era uma tranqueirada. Ele não conseguiu fazer uma estruturação político-partidária minimamente decente, tá? Não conseguiu formar pessoas e o projeto morreu nele. Porque o fundo, o projeto do Enéas era o Enéas. Tanto que o programa do partido era meu nome é Enéas. Vamos falar real. Então comparem um negócio que é múltiplo como o nosso, que se espalha em território nacional, que tem um caráter formativo, com um troço como o Prona. A galera quer idealizar coisa que não dá pra idealizar. O Prona fez 6 deputados federais por causa da votação que o Enéas teve na eleição de 2022. 5 eram tranqueiras. Um era o Enéas. Ele não fez nada como deputado federal. Nada. Ele foi um deputado federal inútil. Ele foi um deputado ruim e os outros caras eram ladrões. O que aconteceu com o partido? Se fundiu com o Valdemar e virou PR, tá? O Prona se fundiu com o PL do Valdemar e virou PR. Você me ofende falando que nosso projeto é parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. O Prona era um partido cheio de tranqueira. A doutora Vani era uma desgraça. Quando o Enéas ganhou para deputado federal, ele levou 5 ou 6 deputados federais com ele do Prona. Eles eram horríveis. Viraram políticos do Centrão, foram todos do partido do Valdemar. Era uma tranqueirada. Ele não conseguiu fazer uma estruturação político-partidária minimamente decente, tá? Não conseguiu formar pessoas e o projeto morreu nele. Porque o fundo, o projeto do Enéas era o Enéas. Tanto que o programa do partido era meu nome é Enéas. Vamos falar real. Então comparem um negócio que é múltiplo como o nosso, que se espalha em território nacional, que tem um caráter formativo, com um troço como o Prona. A galera quer idealizar coisa que não dá pra idealizar. O Prona fez 6 deputados federais por causa da votação que o Enéas teve na eleição de 2022. 5 eram tranqueiras. Um era o Enéas. Ele não fez nada como deputado federal. Nada. Ele foi um deputado federal inútil. Ele foi um deputado ruim e os outros caras eram ladrões. O que aconteceu com o partido? Se fundiu com o Valdemar e virou PR, tá? O Prona se fundiu com o PL do Valdemar e virou PR. Você me ofende falando que nosso projeto é parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. O Prona era um partido cheio de tranqueira. A doutora Vani era uma desgraça. Quando o Enéas ganhou para deputado federal, ele levou 5 ou 6 deputados federais com ele do Prona. Eles eram horríveis. Viraram políticos do Centrão, foram todos do partido do Valdemar. Era uma tranqueirada. Ele não conseguiu fazer uma estruturação político-partidária minimamente decente, tá? Não conseguiu formar pessoas e o projeto morreu nele. Porque o fundo, o projeto do Enéas era o Enéas. Tanto que o programa do partido era meu nome é Enéas. Vamos falar real. Então comparem um negócio que é múltiplo como o nosso, que se espalha em território nacional, que tem um caráter formativo, com um troço como o Prona. A galera quer idealizar coisa que não dá pra idealizar. O Prona fez 6 deputados federais por causa da votação que o Enéas teve na eleição de 2022. 5 eram tranqueiras. Um era o Enéas. Ele não fez nada como deputado federal. Nada. Ele foi um deputado federal inútil. Ele foi um deputado ruim e os outros caras eram ladrões. O que aconteceu com o partido? Se fundiu com o Valdemar e virou PR, tá? O Prona se fundiu com o PL do Valdemar e virou PR. Você me ofende falando que nosso projeto é parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. O Prona era um partido cheio de tranqueira. A doutora Vani era uma desgraça. Quando o Enéas ganhou para deputado federal, ele levou 5 ou 6 deputados federais com ele do Prona. Eles eram horríveis. Viraram políticos do Centrão, foram todos do partido do Valdemar. Era uma tranqueirada. Ele não conseguiu fazer uma estruturação político-partidária minimamente decente, tá? Não conseguiu formar pessoas e o projeto morreu nele. Porque o fundo, o projeto do Enéas era o Enéas. Tanto que o programa do partido era meu nome é Enéas. Vamos falar real. Então comparem um negócio que é múltiplo como o nosso, que se espalha em território nacional, que tem um caráter formativo, com um troço como o Prona. A galera quer idealizar coisa que não dá pra idealizar. O Prona fez 6 deputados federais por causa da votação que o Enéas teve na eleição de 2022. 5 eram tranqueiras. Um era o Enéas. Ele não fez nada como deputado federal. Nada. Ele foi um deputado federal inútil. Ele foi um deputado ruim e os outros caras eram ladrões. O que aconteceu com o partido? Se fundiu com o Valdemar e virou PR, tá? O Prona se fundiu com o PL do Valdemar e virou PR. Você me ofende falando que nosso projeto é parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. O Prona era um partido cheio de tranqueira. A doutora Vani era uma desgraça. Quando o Enéas ganhou para deputado federal, ele levou 5 ou 6 deputados federais com ele do Prona. Eles eram horríveis. Viraram políticos do Centrão, foram todos do partido do Valdemar. Era uma tranqueirada. Ele não conseguiu fazer uma estruturação político-partidária minimamente decente, tá? Não conseguiu formar pessoas e o projeto morreu nele. Porque o fundo, o projeto do Enéas era o Enéas. Tanto que o programa do partido era meu nome é Enéas. Vamos falar real. Então comparem um negócio que é múltiplo como o nosso, que se espalha em território nacional, que tem um caráter formativo, com um troço como o Prona. A galera quer idealizar coisa que não dá pra idealizar. O Prona fez 6 deputados federais por causa da votação que o Enéas teve na eleição de 2022. 5 eram tranqueiras. Um era o Enéas. Ele não fez nada como deputado federal. Nada. Ele foi um deputado federal inútil. Ele foi um deputado ruim e os outros caras eram ladrões. O que aconteceu com o partido? Se fundiu com o Valdemar e virou PR, tá? O Prona se fundiu com o PL do Valdemar e virou PR. Você me ofende falando que nosso projeto é parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. O Prona era um partido cheio de tranqueira. A doutora Vani era uma desgraça. Quando o Enéas ganhou para deputado federal, ele levou 5 ou 6 deputados federais com ele do Prona. Eles eram horríveis. Viraram políticos do Centrão, foram todos do partido do Valdemar. Era uma tranqueirada. Ele não conseguiu fazer uma estruturação político-partidária minimamente decente, tá? Não conseguiu formar pessoas e o projeto morreu nele. Porque o fundo, o projeto do Enéas era o Enéas. Tanto que o programa do partido era meu nome é Enéas. Vamos falar real. Então comparem um negócio que é múltiplo como o nosso, que se espalha em território nacional, que tem um caráter formativo, com um troço como o Prona. A galera quer idealizar coisa que não dá pra idealizar. O Prona fez 6 deputados federais por causa da votação que o Enéas teve na eleição de 2022. 5 eram tranqueiras. Um era o Enéas.
Ele não fez nada como deputado federal. Nada. Ele foi um deputado federal inútil. Ele foi um deputado ruim e os outros caras eram ladrões. O que aconteceu com o partido? Se fundiu com o Valdemar e virou PR, tá? O Prona se fundiu com o PL do Valdemar e virou PR. Você me ofende falando que nosso projeto é parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. O Prona era um partido cheio de tranqueira. A doutora Vania era uma desgraça. Quando o Enéas ganhou para deputado federal, ele levou 5 ou 6 deputados federais com ele do Prona. Eles eram horríveis. Viraram políticos do Centrão, foram todos do partido do Valdemar. Era uma tranqueirada. Ele não conseguiu fazer uma estruturação político-partidária minimamente decente, tá? Não conseguiu formar pessoas e o projeto morreu nele. Porque o projeto do Enéas era o Enéas. Tanto que o programa do partido era meu nome é Enéas. Vamos falar real, então comparem um negócio que é múltiplo como o nosso, que se espalha em território nacional, que tem um caráter formativo, com um troço como o Prona. A galera quer idealizar coisa que não dá pra idealizar. O Prona fez 6 deputados federais por causa da votação que o Enéas teve na eleição de 2022. 5 eram tranqueiras. 1 era o Enéas. Ele não fez nada como deputado federal. Nada. Ele foi um deputado federal inútil. Ele foi um deputado ruim e os outros caras eram ladrões. O que aconteceu com o partido? Se fundiu com o Valdemar e virou PR, tá? O Prona se fundiu com o PL do Valdemar e virou PR. Você me ofende falando que nosso projeto é parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. O Prona era um partido cheio de tranqueira. A doutora Vania era uma desgraça. Quando o Enéas ganhou para deputado federal, ele levou 5 ou 6 deputados federais com ele do Prona. Eles eram horríveis. Viraram políticos do Centrão, foram todos do partido do Valdemar. Era uma tranqueirada. Ele não conseguiu fazer uma estruturação político-partidária minimamente decente, tá? Não conseguiu formar pessoas e o projeto morreu nele. Porque o projeto do Enéas era o Enéas. Tanto que o programa do partido era meu nome é Enéas. Vamos falar real, então comparem um negócio que é múltiplo como o nosso, que se espalha em território nacional, que tem um caráter formativo, com um troço como o Prona. A galera quer idealizar coisa que não dá pra idealizar. O Prona fez 6 deputados federais por causa da votação que o Enéas teve na eleição de 2022. 5 eram tranqueiras. 1 era o Enéas. Ele não fez nada como deputado federal. Nada. Ele foi um deputado federal inútil. Ele foi um deputado ruim e os outros caras eram ladrões. O que aconteceu com o partido? Se fundiu com o Valdemar e virou PR, tá? O Prona se fundiu com o PL do Valdemar e virou PR. Você me ofende falando que nosso projeto é parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. O Prona era um partido cheio de tranqueira. A doutora Vania era uma desgraça. Quando o Enéas ganhou para deputado federal, ele levou 5 ou 6 deputados federais com ele do Prona. Eles eram horríveis. Viraram políticos do Centrão, foram todos do partido do Valdemar. Era uma tranqueirada. Ele não conseguiu fazer uma estruturação político-partidária minimamente decente, tá? Não conseguiu formar pessoas e o projeto morreu nele. Porque o projeto do Enéas era o Enéas. Tanto que o programa do partido era meu nome é Enéas. Vamos falar real, então comparem um negócio que é múltiplo como o nosso, que se espalha em território nacional, que tem um caráter formativo, com um troço como o Prona. A galera quer idealizar coisa que não dá pra idealizar. O Prona fez 6 deputados federais por causa da votação que o Enéas teve na eleição de 2022. 5 eram tranqueiras. 1 era o Enéas. Ele não fez nada como deputado federal. Nada. Ele foi um deputado federal inútil. Ele foi um deputado ruim e os outros caras eram ladrões. O que aconteceu com o partido? Se fundiu com o Valdemar e virou PR, tá? O Prona se fundiu com o PL do Valdemar e virou PR. Você me ofende falando que nosso projeto é parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. O Prona era um partido cheio de tranqueira. A doutora Vania era uma desgraça. Quando o Enéas ganhou para deputado federal, ele levou 5 ou 6 deputados federais com ele do Prona. Eles eram horríveis. Viraram políticos do Centrão, foram todos do partido do Valdemar. Era uma tranqueirada. Ele não conseguiu fazer uma estruturação político-partidária minimamente decente, tá? Não conseguiu formar pessoas e o projeto morreu nele. Porque o projeto do Enéas era o Enéas. Tanto que o programa do partido era meu nome é Enéas. Vamos falar real, então comparem um negócio que é múltiplo como o nosso, que se espalha em território nacional, que tem um caráter formativo, com um troço como o Prona. A galera quer idealizar coisa que não dá pra idealizar. O Prona fez 6 deputados federais por causa da votação que o Enéas teve na eleição de 2022. 5 eram tranqueiras. 1 era o Enéas. Ele não fez nada como deputado federal. Nada. Ele foi um deputado federal inútil. Ele foi um deputado ruim e os outros caras eram ladrões. O que aconteceu com o partido? Se fundiu com o Valdemar e virou PR, tá? O Prona se fundiu com o PL do Valdemar e virou PR. Você me ofende falando que nosso projeto é parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. O Prona era um partido cheio de tranqueira. A doutora Vania era uma desgraça. Quando o Enéas ganhou para deputado federal, ele levou 5 ou 6 deputados federais com ele do Prona. Eles eram horríveis. Viraram políticos do Centrão, foram todos do partido do Valdemar. Era uma tranqueirada. Ele não conseguiu fazer uma estruturação político-partidária minimamente decente, tá? Não conseguiu formar pessoas e o projeto morreu nele. Porque o projeto do Enéas era o Enéas. Tanto que o programa do partido era meu nome é Enéas. Vamos falar real, então comparem um negócio que é múltiplo como o nosso, que se espalha em território nacional, que tem um caráter formativo, com um troço como o Prona. A galera quer idealizar coisa que não dá pra idealizar. O Prona fez 6 deputados federais por causa da votação que o Enéas teve na eleição de 2022. 5 eram tranqueiras. 1 era o Enéas. Ele não fez nada como deputado federal. Nada. Ele foi um deputado federal inútil. Ele foi um deputado ruim e os outros caras eram ladrões. O que aconteceu com o partido? Se fundiu com o Valdemar e virou PR, tá? O Prona se fundiu com o PL do Valdemar e virou PR. Você me ofende falando que nosso projeto é parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. O Prona era um partido cheio de tranqueira. A doutora Vania era uma desgraça. Quando o Enéas ganhou para deputado federal, ele levou 5 ou 6 deputados federais com ele do Prona. Eles eram horríveis. Viraram políticos do Centrão, foram todos do partido do Valdemar. Era uma tranqueirada. Ele não conseguiu fazer uma estruturação político-partidária minimamente decente, tá? Não conseguiu formar pessoas e o projeto morreu nele. Porque o projeto do Enéas era o Enéas. Tanto que o programa do partido era meu nome é Enéas. Vamos falar real, então comparem
um negócio que é múltiplo como o nosso, que se espalha em território nacional, que tem um caráter formativo, com um troço como o Prona. A galera quer idealizar coisa que não dá pra idealizar. O Prona fez 6 deputados federais por causa da votação que o Enéas teve na eleição de 2022. 5 eram tranqueiras. Um era o Enéas. Ele não fez nada como deputado federal. Nada. Ele foi um deputado federal inútil. Ele foi um deputado ruim e os outros caras eram ladrões. O que aconteceu? O partido se fundiu com o Valdemar e virou PR, tá? O Prona se fundiu com o PL do Valdemar e virou PR. Você me ofende falando que nosso projeto é parecido com o Prona. O Prona era uma bosta. O Prona era um partido cheio de tranqueira. A doutora Vani era uma desgraça. Quando o Enéas ganhou para deputado federal, ele levou 5 ou 6 deputados federais com ele do Prona. Eles eram horríveis. Viraram políticos do Centrão, foram todos do partido do Valdemar. Era uma tranqueirada. Ele não conseguiu fazer uma estruturação político-partidária minimamente decente, tá? Não conseguiu formar pessoas e o projeto morreu nele. Porque o projeto do Enéas era o Enéas. Tanto que o programa do partido era meu nome é Enéas. Vamos falar real. Então comparem um negócio que é múltiplo como o nosso, que se espalha em território nacional, que tem um caráter formativo, com um troço como o Prona. A galera quer idealizar coisa que não dá pra idealizar. O Prona fez 6 deputados federais por causa da votação que o Enéas teve na eleição de 2022. 5 eram tranqueiras. Um era o Enéas. Ele não fez nada como deputado federal. Nada. Ele foi um deputado federal inútil. Ele foi um deputado ruim e os outros caras eram ladrões. O que aconteceu? O partido se fundiu com o Valdemar e virou PR, tá? O Prona se fundiu com o PL do Valdemar e virou PR.